O valor que será pago aos trabalhadores a partir de fevereiro, referente à folha de janeiro, é de 6,97%, um aumento de R$ 92. Aprovado no Orçamento Geral da União deste ano, o valor de 1.412 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o crescimento de 3% do Produto Interno Bruto PIB no ano de 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIESE, o reajuste do salário mínimo beneficiará mais de 59 milhões de trabalhadores e resultará em um incremento da renda anual no montante de 69,9 bilhões. E para o vice-presidente da Facesp, José Eduardo de Carvalho, o recurso é importante e deve movimentar ainda mais a economia. Na verdade, aparentemente é um número pequeno, R$ 92, mas esse volume, num todo, ele causa um impacto na economia, é claro. E levando em consideração que a correção aconteceu acima da inflação medida no período. Então, corrigiu a inflação e teve um pequeno ganho. O que tem que levar em consideração é que isso dá um poder de compra, ajuda no poder de compra do consumidor. Apesar da percepção de R$ 90 ser pouco, mas nós temos que levar em consideração o volume desse investimento que o governo está fazendo, né? o que as empresas irão assumir o compromisso a partir de agora, para que isso possa gerar, né, movimentar a economia, que dá um volume bastante grande, chega até, os economistas dizem até 90 bilhões de reais sendo injetado na economia. Então, no montante, isso significa uma economia girando, apesar da pouca percepção que o assalariado tem naquele momento. O DIESE estima que o governo, União, estados e municípios arrecadará 37 bilhões a mais por causa do aumento do consumo atrelado ao salário mínimo maior. De 2007 a 2019, vigorava a política semelhante à atual, em que o salário mínimo era corrigido pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Caso o PIB encolha, havia a reposição apenas pela inflação. De 2020 a 2022, o salário mínimo passou a ser corrigido apenas pelo INPC, sem ganhos reais. Na verdade, a categoria, como um todo, o assalariado teve um ajuste de 6,9. Agora, existem as categorias que foram negociadas. Algumas delas não chegaram a essa correção. Algumas chegaram a 4, outras a 5, 4,5. Então, mas independente disso, causa um impacto na economia de custos que o empresariado tem. Apesar que as coisas estão subindo, você percebe que existe um aumento de preços, alguns controlados, outros um pouco meio fora de controle devido à época, mas isso impacta diretamente na folha. E é claro que, no final, quem paga essa conta acaba sendo o consumidor como um todo. O ano passado houve 2 aumentos. De janeiro a maio, o salário mínimo foi reajustado para 1.302, com ganho real de 1,45%. A partir de maio, quando o governo editou a medida provisória, retomando a política salarial anterior, o salário passou para 1.320, com valorização real de 2,8% em relação ao mínimo de 2022. Todo o dinheiro investido na economia, ele retorna para o comércio, ele movimenta a economia, na verdade. Então, pode ser comércio, indústria. Então, tudo que é injetado a mais tem um impacto positivo na economia. E o que nós precisamos hoje para controlar a inflação, para a economia começar a crescer, é aumentar o poder de consumo da população. E só aumenta o poder de consumo quando eles conseguem obter uma renda aí um pouco acima da inflação e também um pouco acima daquilo que era esperado. Então, o impacto disso é muito positivo. As empresas, o comércio como um todo se beneficia e acaba gerando mais emprego, mais impostos, é um efeito cadeia. É claro que
também tem o impacto do empresário, que vai ter que dispor a mais esse dinheiro, mas ele também tem um retorno desse dinheiro voltando para a economia. Então, existe um impacto positivo. O importante que é o governo controlar a inflação para que essa correção seja acima da inflação para dar poder de compra para o consumidor e para o assalariado. O projeto de lei do orçamento de 2024 estimava salário mínimo de 1.421. No entanto, com a queda do INPC ao longo do segundo semestre, o valor final ficou em 1.412, conforme a lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022. Por causa dos benefícios da Previdência Social atrelados ao salário mínimo, o novo valor de R$ 1.412 aumentará os gastos da União em 35 bilhões neste ano. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, cada R$1 a mais do salário mínimo eleva as despesas do governo em 389 milhões. Os cálculos, no entanto, não consideram os ganhos de arrecadação decorrentes do aumento do consumo. Bem lembrado, né, Mauro? Porque não existe nenhum ditado que fala, não existe almoço de graça. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Porque o país, o que é? Nada mais que um condomínio. Então, você tem o que é um condomínio? Você divide as despesas. Então, alguém vai pagar aumento dos impostos, correções de tabela de imposto de renda, uma série de fatores que está acontecendo aí. Alguém vai pagar e alguém vai ganhar, mas alguém vai pagar. Então, não existe, o governo não dá nada. Ele administra um dinheiro que é rateado da população, do empresário, das pessoas. Mesmo que você ganhe um salário mínimo, é bom lembrar que quando você compra um medicamento, eu não pago imposto, eu estou pagando o medicamento. Em cima daquele produto, você está pagando 38% de impostos. Então, se você compra um medicamento de R$100, R$ 38 que você está pagando, você está devolvendo para o governo os impostos daqui em cima daquele medicamento. Então, todos nós pagamos os impostos. Então, tudo que é dado tem que sair de algum lugar. Aumenta o gasto público, tem que aumentar a arrecadação, senão a conta não fecha.